Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana é um amigo, chama Sebastião Miziara, presidente da UVESP, já foi vice-presidente da DVB, jornalista, radialista, ex-vereador. Cara, ele, é história que, se eu quiser, eu fico 3 horas de programa. Miziara, obrigado por ter vindo, viu? Alegria muito grande de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É uma honra participar do Política Real. Sabemos que você sempre propõe discussões que valem a pena. Estou à disposição. Estou aqui aprendendo, viu, Miziara? Não é fácil isso aqui, não. Viu? Você é professor. Deixa eu perguntar, nasceu onde? Barretos. Barretos? Barretos. Ah, você nasceu em Barretos? Não sabia. Porque muitas vezes é vereador, mas né, e veio do interior, veio de outro canto. Você é de Barretos mesmo? Sou de Barretos, nasci em Barretos, fiz a minha carreira política lá. Fui vereador por 25 anos, presidi a Câmara e fui presidente do Poder Constituinte. Ocupei praticamente todos os cargos da mesa. Você, antes da sua vida pública, né, sua vida política, você foi jornalista? Jornalista. Radialista? Também. Isso moldou a sua experiência para entrar na política? Sim, sem sombra de dúvida. Mário Covas... Você foi quantos anos vereador? 20, 30? 25 anos. 25 anos. Mário Covas, que foi um dos maiores estadistas deste país, ele dizia o seguinte: é preciso entrar na alma das pessoas. Você quando faz rádio, você quando faz jornalismo, mas principalmente o rádio, que o contato é mais amiudado com as pessoas, você sempre descobre e percebe o sentimento que está enraizado em cada cidadão. Você tem uma visão muito ampla da cidadania. Então, o rádio dá isso. Agora, o que dá mais é a política, Nilcinho. Eu fiz 3 faculdades. Pedagogia, jornalismo e direito. Nenhuma dessas escolas me deu tanto conhecimento do ser humano como as campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais são vibrantes, ela te dá um novo modelo de pensamento, uma nova linha de entender as pessoas, de viajar dentro da alma das pessoas. Isso que eu ia falar, você acha que é por conta dessa relação, do aperto de mão, de conhecer a realidade, de muitas vezes entrar na casa do eleitor, você acha que é isso que conecta? É exatamente isso. Quando você percebe... Porque na política você convive com todos os segmentos da sociedade, com toda a representação da sociedade. Aí você forma a Câmara Municipal, que é o espelho da cidade. O que acontece na cidade fica dentro do Poder Legislativo. Então, para pedir voto, para encontrar, para levar o seu programa, você convive com pessoas de todos os níveis e de todos os tipos. Então, você vê sofrimento, você vê alegria, você vê esperança, você vê tristeza, você vê pessoas que têm os melhores propósitos e não conseguem atingi-los. Isto te dá uma força enorme no sentido de dizer a política é para servir as pessoas. Eu vou colocar nós, porque eu também sou um pouco mais velho, e sou da época de assistir Jornal Nacional com a família. A comunicação ou a informação vinham de, vamos colocar, três meios básicos, né? Principalmente de cidade interior. Era o jornal da TV, o jornal regional ou jornal municipal impresso e rádio. O jornal regional e a rádio local ainda tem um poder de comunicação, de transformação, de liderança como tinha antigamente? Tem. A Folha, o Estadão, os grandes jornais entram nos municípios. Mas o que dita a regra é o jornal local, é a emissora local, é a televisão local. É o jornalista que é amigo do cidadão que está ali te ouvindo. Muita experiência é passado por ali. Então, eu acredito que a credibilidade do jornalismo local, ela avança a tal ponto que ninguém consegue dominar, nem a grande imprensa. E hoje existem outros meios de comunicação, como a gente está fazendo hoje, né? Não existia podcast, isso aqui é uma mini TV, né? Porque vai para o YouTube, as pessoas recebem no celular... Muitos fazem no Instagram aquelas lives. É importante essa democratização? Foi importante? É importante. É uma democratização. De alguma forma a gente está democratizando
a informação ou a experiência de se comunicar com as pessoas? Ela tem dois lados, né, Wilson? Eu acho que são dois lados que devem ser analisados. O primeiro é isso que você disse, é quando você passa a informação. Mas nós temos o problema das fake news. E mais ainda, nós temos o tribunal da internet. É quando as pessoas condenam. Todos são juízes. E condenam sem provas. Não é? Então, além das fake news, você vê ataques impressionantes, notadamente de figura pública. Seja na política, seja artista, são figuras que são constantemente atacadas e que ficam se justificando, que eu também acho um erro. Você não tem que justificar nada. Você tem que agir e dar o exemplo pelas ações. Então, são dois lados, efetivamente. Agora, que é importante, porque você tem o domínio do que está acontecendo. Agora, comparar as notícias é importante também. Você recebe uma notícia que você acha que é impossível, você vai até um veículo mais importante. É isso que eu ia te perguntar, porque existe muitas pessoas de bem que acabam proliferando uma mentira porque recebeu, acreditou, achou que era. No grupo da escola, né? Os amigos do grupo da escola, no grupo do trabalho, grupo do clube. E a pessoa acaba proliferando uma notícia que não é real. Como que ela pode? Como que as pessoas... É só através do Google mesmo? Porque muitas vezes, volto a dizer, nós viemos na geração que a gente assistia um jornal que muitas vezes podia ter o viés para a direita ou para a esquerda, né? Por ter uma... Né, jogando um pouco mais os interesses, mas a notícia era verdadeira. Aconteceu, morreu, tá lá, né? Teve problema de crime, tá lá. A notícia era real. Podia enviesar a notícia, mas era real. Hoje as pessoas muitas vezes, as mais velhas, acabam disseminando a notícia porque eles não estão acostumados a receber que a notícia é falsa, né? Não compreende, não faz parte do métier. Como que faz para essas pessoas... Elas vão apanhando até aprender, vão seguindo exemplos. Eu vou te falar um fato recentíssimo. O professor Ives Gandra, um dos maiores juristas brasileiros, fez aniversário anteontem. Completou 90 anos. Estava prevista uma festa com os filhos e netos, sobrinhos inclusive. De repente eu vi uma notícia de que ele estava internado com erisipela na Beneficência Portuguesa. Olhei, não gostei de quem publicou. Não entendi que a notícia poderia ter sido correta. Aí eu fui pro UOL, fui pro Estadão, e a notícia realmente é verdadeira. É verdade. Quer dizer, mas eu fui checar, porque, eu cumprimentei o professor Ives agora há pouco, e ele está internado. Então, acho que tem que ser checado. Aí você tem que buscar as grandes fontes. Globo, UOL, Estadão, Jornal, Folha de São Paulo, jornais que efetivamente lutam pela credibilidade. Tem compliance, tem uma série de ações que são feitas para garantir a informação. Não é? E aí, para encerrar essa parte, né, inicial, a gente vê muitas pessoas da área de comunicação, somente quem faz rádio, né? O jornal acaba sendo um pouco mais distante, mas quem faz rádio, que é o... Quem faz TV também, mas quem faz rádio está sempre todo dia dentro da casa das pessoas, muito sem pedir licença, né? Ela liga, você entra, tá lá dentro. E acabam, ao longo da vida com você, acabam indo para o caminho da política. Esse convívio, esse contato, porque no fim as pessoas... Ele acaba sendo conhecido, né? O radialista, né? Principalmente cidade interior, né? Esse contato acaba... A mosquinha azul, vamos falar do mosquinha azul, acaba picando e muitos desses comunicadores vão para o meio da política também? Vão para a política? É um caminho natural, assim, de ajudar? Já ajuda aqui na comunicação, quero ajudar também no legislativo, no executivo? Eu acho que há esse pensamento e há também o fato dele ser conhecido. E política, notadamente hoje, ela tem que ser segmentada. Ou você representa um determinado segmento da sociedade ou você vai capitular, você vai perder na campanha. Hoje é muito difícil você ter votos diluídos por aí. Mas eu vou te contar meu exemplo. Eu comecei como colunista social e fazia uma reportagem por dia no jornal O Diário de Barretos. Comecei junto com o Amaury Júnior, ele em Rio Preto e eu em Barretos. O Amaury um dia me ligou e falou, olha, tem um convite para ir para a Última Hora, para fazer coluna do Interior Social. E o convite é extensivo a você. Falei, Amaury, eu acabei de receber ontem um convite do Monteiro Filho,
que é o dono das emissoras de Barretos e fundador da Rede Vida de televisão. Para ser candidato, ele vai ser candidato a prefeito, ele acha que eu devo ser candidato a vereador. Então, eu acho que eu vou caminhar por aí. Aconteceu isso. Eu não entendia que o povo me queria, mas eu entendia que... Você imaginava você vereador? Não imaginava. A princípio, não imaginava. E fiz várias vezes transmissões nas sessões de câmaras. Mas eu gostei. Gostei tanto que eu entendi o seguinte, que o vereador precisava ser capacitado. Existe um problema muito grande, que é o partido político escolhe aquele que tem uma representação. Mas não quer saber se ele entende de política, se ele sabe o que é política partidária, e convida, de repente ele ganha. Ele passa, às vezes, 4 anos sem saber o que fazer. É por essa razão que eu deixei a política e fui para o lado da capacitação. Trabalhar para capacitar o vereador, para transformar a Câmara em poder legislativo. Então, eu comecei, praticamente sem querer, não pedir voto. Os votos foram pedidos no rádio, naquele tempo podia. Fui bem votado, mas fui eleito porque um dos vereadores da minha chapa, que depois passou a ser prefeito municipal, teve 100 vezes mais votos do que o último colocado, e eu estava entre os últimos e entrei porque eu pertencia à Arena e era voto de legenda. A partir daí eu fui cada eleição sendo votado cada vez mais. Aprendi a gostar da política, entendia que a política era um meio também de você servir. Porque o rádio, você leva a informação, você quer ajudar. Né? Eu brigava muito no rádio, eu tinha um programa chamado Cidade Cidadão. Eu pegava problemas assim, pessoas que eram maltratadas pelos funcionários públicos no INSS, na prefeitura, trazia para o rádio, combatia, mostrava os direitos que ele tinha. E na política também você pode fazer isso, porque o mandato lhe dá esse poder. Presidente, vamos agora entrar mais um pouco nessa questão da presidência da Câmara, não, da sua vereança, né? Foi diversos cargos na Câmara, presidente da Câmara, 25 anos como vereador. O que mudou da dinâmica da tua época para hoje? Tudo. Tudo? Tudo. Em comunicação, a vida política mudou demais. Eu fui eleito em 72, o meu primeiro mandato. Em seguida, eu entrei, mesmo eleito sem tomar posse, eu fui convidado pelo Wilson José, uma das maiores lideranças municipalistas que esse país já teve, para ser candidato a primeiro secretário na chapa dele, na Associação Paulista de Municípios. Topei, ganhei. Fomos trabalhar junto no municipalismo. Quando eu compreendi que o papel do vereador não era só apresentar indicação, requerimento, porque nós viemos de um período em que o centralismo estava enraizado por conta do governo militar. Então, era tudo verticalizado, de cima para baixo. Você não tinha nenhuma ação. Eu peguei 2 mandatos de 6 anos junto com a Revolução e peguei também a redemocratização no país com Franco Montoro. Então, a questão política, ela hoje é completamente diferente. Se você perguntar, você sairia candidato a vereador hoje? Não, absolutamente não. Por quê? Pelas dificuldades inerentes ao cargo. A disputa é um problema. Você tem que ter ao seu lado um contador, você tem que ter ao seu lado um advogado, você tem que ficar atento quando está em campanha, você tem que ficar atento quando se elege, porque aquele seu colega que é suplente passa a ser o seu maior adversário. Eu digo que nas campanhas hoje, o natural é tudo não pode. O que pode é muito pouco. É tudo não pode. O que pode é pouquinho. Né? É muito difícil ser candidato hoje, né? Em política, assim, só pode ser feito aquilo que a Constituição expressamente autoriza. Não dá para interpretar. Se ela autoriza, você faz. Se ela não autoriza, não faz, porque vai ter problema. Eu acho que hoje é muito complicado. Você vereador que é denunciado porque ele deu uma camiseta, digamos assim, ele é denunciado e essa denúncia vai firme. O promotor leva para frente a denúncia com uma prova só, uma testemunha só, que às vezes não é, de fato, o que viu, é inimigo do candidato. Então, é muito problema. Eu já vi gente sendo processada porque o eleitor estava com uma caneta normal. O eleitor pediu a caneta, o adversário tirou foto dele dando a caneta, o adversário denunciou ele, que ele estava distribuindo a caneta, e não era real, sabe? Presta a caneta. Deu a caneta, tirou com a foto, mandou para o tribunal, e o cara teve que se defender de algo que não era nem real. Exatamente. Nem real.
Nem real. Então, esse é um grande problema que a gente tem. Então a gente vê candidatos... Como se ele tivesse dado brinde, a caneta tivesse sido um brinde. Um brinde. E na verdade não é. Não era. Não é. Não era. Hoje você vê candidaturas que ficam dentro dessa candidatura, tem uma rede de proteção enorme. Então ele tem que gastar muito mais para se eleger, correndo sério risco. E vem a lei de improbidade administrativa que vai, de certa forma, pegar o candidato, pegar o vereador ou pegar o prefeito. Se você levar a ferro e fogo a legislação da lei de improbidade administrativa, você coloca o seu celular na tomada da prefeitura, que é um órgão público, por ali você já pode ser processado. Então são minúcias que às vezes o cidadão é tão preocupado em resolver problemas dos outros, acompanhar a legislação, que ele não vai tão a fundo. E, de repente, ele é perseguido por isso e, às vezes, seu nome é jogado na lama. Você vai encontrar destruidores de biografia com muita facilidade. A sociedade civil participar do dia a dia da Câmara, ou ter uma relação mais próxima com a Câmara, vamos falar de Câmara, acho que isso serve para o Executivo também, mas vamos falar de Câmara por conta da sua experiência. É algo importante? A filósofa judia Hannah Arendt, ela diz o seguinte, que quem é cidadão é quem participa do debate público. Quem está fora do debate público, à sombra de uma árvore, é subcidadão. Eu iniciei na Câmara de Barretos 2 processos muito importantes. Para fazer a lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, eu ouvi toda a sociedade. Todo o Rotary, Lions, a Sociedade de Amigos de Bairro, ouvi todas as empresários, pessoas, todos, passíveis de dar contribuição. Sociedade civil como um todo. Como um todo, sociedade civil como um todo. E implementei na Câmara, as sessões itinerantes. Eu ia aos bairros. Câmara vai ao bairro. A Câmara vai ao bairro e com isso, o que capilarizava? A importância do cidadão, da cidadã, participar da sessão eleitoral. Facilita a vida da sessão camarária. Facilita a vida do Executivo e do Legislativo ficando mais próximo dos bairros? Facilita. Facilita? Facilita. Porque o prefeito, geralmente, ele tem informações... Você era um vereador que saía no bairro, batia pé, ou você era um vereador de gabinete? Não, eu era um vereador de gabinete, mas falava bastante. Falava, dava entrevista em rádio, eu falava bastante. Pegava temas polêmicos para discutir. Permanecia em evidência. Certo. O prefeito, o que acontece? Ele tem secretários municipais que dão a ele informações não verdadeiras. Aquilo que Santo Agostinho dizia, eu prefiro o inimigo que me corrige do que um amigo que concorda com o que eu faço. Quem falava muito isso é o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Exatamente. Como gostava de falar isso, né? Então, o prefeito sempre ouvia sim, tá certo e tal. No bairro, ele vai ouvir aquilo que é preciso ouvir. Ele vai ouvir a pessoa que está lá vivendo o problema. Aí ele vai pegar essas informações, jogar no liquidificador e tirar o produto. Falando, por que eu te perguntei da importância da sociedade estar mais próxima? Porque um dos seus grandes projetos, eu estava lendo e eu lembro da época, foi o Barretos 2020. Barretos 2000. É 2000, isso, é 2000. 2020 é agora. Barretos 2000. A sociedade participou, ela entendeu esse projeto? No fim, o que foi planejado saiu do papel? O que aconteceu? Eu consegui reunir os empresários da cidade que tinham maior participação na sociedade. Certo. E trouxe professores da USP para ajudar na parte técnica da formatação do projeto Barretos 2000. Certo. Esse projeto, o que aconteceu? Foram 2 episódios interessantes na minha vida. Esse foi um que o prefeito daquela época entendia que eu era candidato a prefeito, ele não colocou em prática aquilo que foi feito, que foi prometido, que foi planejado pelo Barretos 2000. Certo. Eu fiz exatamente junto com Maringá. Um vereador amigo de Maringá, ele fez o projeto com o prefeito, transformou a cidade no modelo que é hoje. Maringá é um exemplo. Eu não consegui fazer isso em Barretos por questão de ciumeira. Os prefeitos que se seguiram aplicaram muito do que foi planejado. Do que foi planejado no projeto Barretos 2000.
O que aconteceu? Não foi a minha experiência, eu era apenas o interlocutor do empresariado que vivia o problema da cidade e de técnicos que tinham uma visão mais ampla. Uma das grandes conquistas que nós tivemos e que deveria ter saído do papel, não saiu, saiu o aeroporto de Barretos, mas não saiu aquilo que nós queríamos, que era um aeroporto de transporte de carga. O projeto Barretos 2000 entendia que se nós tivéssemos um aeroporto de carga, nós teríamos um boom no crescimento. E a questão da saúde, que foi implementada de forma bem natural. Muitas das câmaras municipais, a gente fica cobrando também, mas elas têm pouca capacidade técnica por falta de recurso. Muitas vezes, porque você imaginar a Câmara Federal, quem não conhece a Câmara Federal, já trabalhou na Câmara Federal, tem lá o deputado, mas se o deputado não tiver um corpo técnico de pessoas para ajudar a elaborar um projeto que atenda a sociedade, atenda o ensino da sociedade, a Câmara Federal tem um baita corpo técnico que auxilia esse deputado. A Câmara de São Paulo aqui é a mesma coisa. Se o vereador não tem um corpo técnico para atender ele, eles têm lá um grupo técnico aqui em São Paulo para ajudar a elaborar, para atender a realidade local. Muitas câmaras não têm essa capacidade. E o vereador chega com uma liderança, mas é uma liderança muitas vezes, né, do sindicato, uma liderança da área da saúde, e não tem ainda o traquejo para montar um projeto de relevância para o município. Não que ele não queira, muitas vezes eu não tenho capacidade de perguntar, monta um projeto aqui, eu vou ter dificuldade, vou ligar para um amigo, vou ligar para um técnico e para eles me ajudarem. Como que essas câmaras municipais menores podem vencer essa dificuldade de elaboração ou de falta de recurso? Nós temos vários degraus nessa escada. O Churchill, ele dizia o seguinte, que a eleição você faz com qualquer um. Isso. Governo não. Isso. O erro que eu consigo constatar em algumas câmaras municipais é que o vereador se elege, ele tem direito hoje ele tem direito a um assessor de gabinete, ele traz o seu cabo eleitoral, que como ele vai começar a aprender, quando ele deveria trazer um técnico. Quando nós observamos isso, a UVESP passou a ser isto de uma forma global, não local, para atender os vereadores. Então, o nosso trabalho qual é? É fazer com que o vereador seja... Vamos falar o que é a UVESP, né? A gente está falando, mas para pessoa que muitas as pessoas não entendem o que é. É a União, né? União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Isso. Estado de São Paulo. Nós temos... Quantos, Silvia? Quantos vereadores nós temos? 7.038 vereadores no Estado de São Paulo. A Silvia é a grande executiva aqui da UVESP, ela que manda mesmo. Ele é o presidente, mas é a Silvia que manda. Eu sei porque eu já participei de eventos, o pessoal vai atrás da Silvia. Hoje ela é o contato com toda a política, notadamente com as mulheres. Ela faz um belo trabalho de fazer com que a mulher seja respeitada, o que é muito difícil no poder. E a Silvia é muito querida por todos. Exatamente. Felizmente, hoje ela é a presidente executiva. Isso. Então, o que nós fazemos, assim, nós temos a escola UVESP, que capacita o vereador. O seu assessor também. A escola UVESP, por exemplo, agora nós estamos no começo de mandato. O que é preciso fazer? A leitura do processo legislativo. O que é a Câmara Municipal? De onde veio a Câmara Municipal? O que a Câmara Municipal representa? É muito difícil você tentar transmitir para a cidade pequena e para aqueles que começaram na campanha, na vereança, que a Câmara Municipal não é cartório do prefeito, simplesmente bater o carimbo naquilo que o prefeito quer. É o poder legislativo, o principal poder da República. Eu cito muito o exemplo da Constituição. Constituição diz que nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário. Pressupõe que você cita o primeiro, que é o mais importante, né? É o fazedor de leis, é aquele que vai implementar as leis no Brasil, de modo geral, e no município. E que a Câmara Municipal é o poder legislativo, que o vereador é uma excelência. Nos países da Europa, eu já fui em vários países a convite, o vereador é tratado com o maior respeito possível. Ele é tratado com dignidade. E em Portugal, por exemplo, o presidente da Câmara é o prefeito. Então, esse conceito precisa ser colocado aqui. O vereador não é vereador do prefeito.
Ele é o vereador da cidade, ele representa o segmento da cidade. Eu costumo dizer também o seguinte, vocês querem entender a importância do vereador? O vereador entra na prefeitura a hora que ele quer. Ele visita as comissões que estão em andamento na prefeitura no momento que ele quiser. Tem informações das comissões de inquérito, dos leilões, das licitações, a hora que ele quer. O prefeito só entra na Câmara quando ela está na majestade do plenário, ser convidado ou se convocado. Então, quem é mais importante aí? Porque eu vou ter uma curiosidade, não tem nada a ver, não está nem na pauta, mas é que você falou dessa questão da visão que muitas vezes as pessoas não entendem o que o vereador faz. Por que o eleitor, não vou falar do Brasil, o eleitor muitas vezes votam no seu candidato a vereador, deputado, prefeito, num dia e no outro dia já estão falando mal? Se há poder, sou contra. É isso. Porque muitas vezes você acabou de votar, já está falando mal. Se há poder, sou contra. É isso aí. E muita gente não lembra, às vezes, de quem votou. É isso. E, incrivelmente, em cidades do interior, a pessoa chega na urna, na sessão, e pega lá a cédula, vou votar nesse aqui. Pegou papel lá na rua. Como se fosse, mamãe mandou bater nesse daqui. Acontece isso. É preciso um pouco mais de politização da sociedade. A sociedade precisa entender. Franco Montoro dizia isso com muita sapiência. O preço do arroz, o preço da gasolina, o preço da cesta básica depende do poder legislativo. Então é importante ter o poder legislativo como seu representante. Por outro lado, a gente vê pessoas que vão à Câmara Municipal ao encontro do seu vereador. Então a gente vê de tudo. Vê vereador que não é respeitado, vê vereador que é extremamente respeitado, vereador que sabe, vereador que não sabe. Eu costumo dizer e gosto de dizer que quem não é do mar enjoa. Política tem isso. Se você não é da política, você tem um mandato só. A gente já conhece, já sabe quem tem um mandato só. Esse respeito, primeiro, Wilson, o vereador, no plenário, os eleitos têm que se respeitar entre si. Isso. No momento que eles se respeitam, esse respeito... Eles podem ter divergências, né? Mas o respeito... Democrático. Tem que ser republicano o poder, o papel dele. Quando ele briga, ele dá ao eleitor a condição de meter o pau também. E ele não tem... O colégio, o plenário da Câmara é constituído por 9, 11, 13, 15, 17, 25, 55 vereadores por 4 anos. Então, eles não são inimigos entre si. Eles lutam por um poder. Os grandes profissionais, entre aspas, profissionais da política, eles fazem esse papel quando conduzem a Câmara Municipal. Fazem com que o poder legislativo seja respeitado. Quando, no primeiro mandato, já se elege presidente da Câmara, esse período vai passar por dificuldades. Um dos grandes problemas na gestão pública é a descontinuidade de programas em mudança de gestão, principalmente quando ganhou um adversário de quem estava sentado na cadeira. As câmaras não poderiam ajudar mais para que essa legislação ou esses programas criados em gestões anteriores, e que caem muitas vezes, que são de qualidade. Tem programas de programas, né? Vamos falar o programa de qualidade, né? Que não é eleitoral, é um programa de qualidade. Saúde, programa de governo. De governo. Como que as câmaras não podem ajudar que essa política pública seja permanente, independente de gestões? Pode. Ele pode ajudar através de projeto de lei na Câmara, pode ajudar através de pedido de informação, que o prefeito tem 15 dias para responder. Isso tem lugares que ainda não é compreendido e o prefeito pode ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado pela legislação eleitoral. O vereador pode. Eu vou te citar um exemplo de uma campanha que nós fizemos pela Lei da Pequena e Microempresa. Ela nasceu de um projeto do Carlos Melles, que era deputado federal, foi presidente da Comissão da Pequena e Microempresa, precisou de assinaturas de vários estados, nós levamos mais de 10 mil assinaturas de apoio à lei. O SEBRAE começou um trabalho de pedir ao prefeito que implementasse a lei geral da pequena e microempresa. Eles conseguiram muito pouco, num período aí de 6 meses, muito pouco. Não chegava a 10 prefeituras que haviam implementado a lei. Aí nos procuraram.
A UVESP pode ajudar? Pode. Mas a UVESP pode ajudar, mas é da iniciativa do prefeito? Sim, é da iniciativa do prefeito. Mas a UVESP pode ajudar. Nós conseguimos mais de 200 num ano. Fazendo o quê? O vereador faz uma indicação pedindo ao prefeito que envie à Câmara a lei criando a Lei Geral de Pequena e Microempresa. Se o prefeito não manda, ele vai para o rádio e diz o seguinte: é interessante, o prefeito não quer implementar a lei geral para comprar coisas do município, da região. É para favorecer o empresário local. No momento que ele faz isso e vai na rádio e fala que está demorando a lei, o prefeito fica preocupado, porque essa informação ela pode ser interpretada de várias formas, não é? Mas de várias formas mesmo. Então conseguimos o resultado. O vereador tem essa função. Se ele vê uma obra parada porque o prefeito não quer prestigiar o seu antecessor, ele tem o direito de cobrar, sim. E cobra por escrito, faz uma indicação, um pedido de informação. Eu quero saber por que essa obra está paralisada. Está faltando dinheiro? Como? Nós votamos no orçamento. Por isso também que nós recomendamos que eles conheçam a fundo o orçamento municipal. E hoje existe a emenda impositiva, que o vereador pode fazer também. Uma cópia do que veio do Congresso Nacional. O vereador pode indicar dentro do orçamento o que ele quer e para que ele quer essa verba. 24 anos como vereador, você consegue destacar? Eu vou pedir 2 ou 3, porque deve ter um monte. 2 ou 3 leis ou ações que você fala assim, porra, isso valeu... Essas 3 coisas aqui valeram minha vida pública como vereador. Um foi o projeto Barretos 2000. Isso aí valeu a pena, porque até hoje eu vejo coisas ali indicadas e que são cumpridas. A grande contribuição que eu dei, de certa forma, à cidade de Barretos, a minha cidade. Uma outra coisa, eu trabalhei muito para levar os canais de televisão para Barretos, no meu primeiro mandato. E levei a Record, que foi se instalar em Franca, e levar a instalação para Barretos. Eu entendia, como entendo até hoje, que a informação é fundamental. É importante você ouvir para você ter um conhecimento nacional. Você age local, mas tem que pensar global. Você tem que entender o que está acontecendo. Eu diria que o meu maior projeto foi o projeto Barretos 2000. Mas eu fiz a Câmara Municipal efetivamente trabalhar. Ela funcionava de 12h às 4h, eu transformei para 8h às 6h e criei a Comissão Geral de Defesa do Consumidor. Esse foi o grande trabalho que eu tive a oportunidade de fazer, porque no rádio eu fazia o Cidade Cidadão, que indicava a lei de proteção ao consumidor. Ela era tratada no programa. Essas denúncias que eu disse no começo, de pessoas maltratadas, no rádio eu fazia denúncia, e na Câmara nós recebíamos essas denúncias. E criei também a comissão, que era, na verdade, os fiscais de Barretos copiando os fiscais do Sarney. Né? Que agora acompanhar no supermercado. O presidente Lula quer que a gente vire fiscal de novo no supermercado. Misiara, o VESP, além de fazer capacitação dos vereadores, do entorno, da equipe, porque existe uma coisa de inteligência e oportunidades, né? Uma Câmara tem um projeto que deu certo aqui, mas a outra deu certo ali. Tem uma integração? Você consegue fazer uma integração entre as câmaras? Nós temos o balcão de projetos. Para aproveitar projetos? Nós temos o balcão de projetos. E os vereadores... A Silvia recebe, em média, 2 a 3 vereadores por dia. A agenda dela é para atender vereador. Ela fez dessa agenda importante porque ela cuida das filiações também, como presidente executiva. E essa relação com o poder legislativo, a gente traz informações de poder de legislação que deu certo em algum município e que pode ser transportada para outro município. Esse tipo de exportação a gente faz também. É importante porque tem legislação, notadamente nós criamos o grupo da causa animal. Né? Nós temos vários grupos de atuação. A UVESP, hoje, ela faz um trabalho muito amplo, sim, mas muito amplo mesmo. Nós passamos a atender, inclusive, prefeitos municipais. Nós temos a escola UVESP, que é o projeto de capacitação, que trata da formação, por exemplo, da nova lei de licitação, que nós fizemos um trabalho em parceria com o Tribunal de Contas, transmitindo essa legislação numa leitura fácil
para o vereador, para o presidente de Câmara e para o prefeito. Nós temos o Efetividade, que é um curso feito em parceria com uma universidade. Fizemos o ano passado com a universidade, com a Unianchieta de Jundiaí. Formamos 214 alunos, servidores municipais, porque a grande dificuldade, por que nós chegamos a isso? A grande dificuldade que o IGM, o Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal, que o Tribunal de Contas faz, que foi gestado pelo conselheiro Sidney Beraldo, as respostas nem sempre era condizente com a situação, com o município. Com a realidade. Com a realidade no município. Era mal preenchido. Os quesitos era mal preenchido por um funcionário da Câmara. Então, criou-se esse curso, que a Silvia faz, comanda Efetividade. Ele vai, esse ano, começar agora a divulgação. Nós temos servidores municipais de prefeitura e servidores de câmaras municipais. A gente atua de acordo com o que acontece de novidade na política. Por exemplo, foi criado Conexidades pela Silvia. Primeiro foi o Ubatuba. Hoje nós estamos completando o 8º Conexidades, que vai ser em Olambra, de 4 a 8 de agosto. O que ele discute? Qual é o subtema? Parceria público-privada. Mostrar que nós queremos um município menor para ter um município melhor. Quando você diminui atividades que você pode passar para a iniciativa privada, você vai administrar as políticas públicas. Não é? A segurança, que hoje é compartilhada, você tem a educação, que é compartilhada, você tem a habitação e a saúde. Aquilo que pode ser passado para a iniciativa privada, que eu faça. Esse é o trabalho que nós fazemos no Conexidades. Diversas vezes a gente escuta ou lê, ou observa movimentos do governo federal, da Câmara, do Senado, querendo mexer no pacto federativo. Que a princípio sempre tira poder do município, que é cada vez mais exprimido, né? Cada vez mais com pires na mão para trazer saúde, educação, assistência social, zeladoria para o município. Os estados também, que São Paulo, por exemplo, arrecada não sei quanto e volta 1/3 do que arrecada. Volta defasado. As câmaras, os vereadores, têm força para combater isso? Principalmente essa história de sempre ficar tirando poder, e o poder é o financeiro, né, principalmente, né, dos municípios. Eu sei. Um dos grandes estudos... Porque é o famoso que Montoro... Vamos falar de Montoro, né? Montoro dizia... As né? pessoas vivem no município. Vivem no município, né? Aí alguém de Brasília não sabe a realidade, né? Não conhece a realidade local. Vou dar um exemplo aqui. Não conhece a Zona Sul de São Paulo. Não tem como decidir se nunca veio, se não sabe a realidade, não sabe nem como chega lá, né? Uma das grandes atividades que eu procuro fazer na UVESP, ou na política municipalista de modo geral, é entender o municipalismo e tentar transmitir o municipalismo. Tanto que eu estou combinando com a Silvia, nós vamos sair pelo estado de São Paulo tentando implementar na cabeça do prefeito e dos vereadores o que é o municipalismo. Eles têm que entender que sem o crescimento local não há crescimento nacional. Sem desenvolvimento local não tem desenvolvimento nacional. O Brasil vive um pacto federativo às avessas. Nós somos um Estado federativo sem federação. Nós somos uma federação sem Estado federativo. Né? E o município, o prefeito, o vereador, é o primeiro a ser procurado na eleição e o último a ser ouvido. A culpa é dos congressistas, em parte, mas eu sempre considero que a culpa é de quem não age. Não é? Quando nós tivemos o Orestes Quercia, presidente da Associação Paulista de Municípios, eu era secretário-geral, o Quercia, que era candidato a presidente do Brasil, ele fez um movimento nacional. Era um governo militar. O senador Passos Porto fez a lei do Fundo de Participação dos Municípios. Figueiredo disse, nós não vamos fazer isso, não vamos dar dinheiro para os municípios. O Quercia fez uma convocação nacional. Mais de 3.000 pessoas, entre vereadores e prefeitos,
lotaram o Palácio do Planalto. O que aconteceu? A lei foi aprovada. Tanto que o Passos Porto, ele mudou a emenda Passos Porto passou a se chamar emenda municipalista por decisão dele, porque ele viu que ele sozinho não conseguiria implementar. Esta imagem eu tento passar para o vereador, para o prefeito. Eles são os assessores fechadura. Sem abrir porta, o deputado não tem voto naquela cidade. Não adianta o deputado tentar ser votado numa cidade sem o apoio da política local. Não vai. Ele não vai trabalhar com membros da sociedade civil que vai fazer uma política que ele não sabe, porque ele não foi candidato a vereador, não foi candidato a prefeito. Então, mas, Alvesp... Se eles não agirem, o Pacto Federativo nunca virá. A reforma tributária passou agora. O município é esquecido, não tem pacto federativo. Não tem pacto federativo. A culpa é dos municípios, que tem que brigar por isso. Mas aí, nós, principalmente aqui em São Paulo, eu sou municipalista também. A Alvesp é municipalista. O que a gente precisa fazer para continuar perseguindo, para que o municipalismo vire protagonista das legislações, principalmente federal? Modéstia à parte, eu estou achando que esse trabalho que eu pretendo fazer, ele vai tentar fazer com que haja uma compreensão, uma visão ótica mais forte do que é o municipalismo. De que se o municipal... Veja bem, vamos pegar o exemplo da Alemanha. Os municípios têm 1/3. A federação tem 1/3, os estados 1/3, o município tem 1/3 da arrecadação. Então você pega uma cidade como Munique, ela tem um crescimento assustador e o prefeito não depende nem do governador e nem do presidente da República, nem do primeiro-ministro, que seja lá quem for, porque há uma repartição legítima, porque quem arrecada é o município. O município é o arrecadador, que manda o dinheiro para lá, que volta defasado para cá. E o Pacto Federativo que eles propõem hoje é um pacto federativo totalmente às avessas. E o Brasil é um país municipalista. O Brasil nasceu em São Vicente, nasceu em Porto Seguro, nasceu na Bahia, então nasceu no município. O Brasil é municipalista. Os Estados Unidos não são municipalistas e fazem uma política municipalista muito maior do que a nossa. Então, você diz o que fazer? Mexer com o líder local, trabalhar no líder local, mas não é falar, é tentar mostrar a eles o que representou desde o seu nascimento a força municipalista, que começou lá com Getúlio Vargas, implementou várias políticas, era chamado Círculo Municipalista, que 800 pessoas conseguiam fazer com que a nação brasileira tivesse poderes de resolver a legislação nacional. Você foi da vice-presidente da DVB e agora é da Federação de Marketing. O marketing, muitas vezes, porque a gente sempre reclama que muitas vezes a sociedade não fica sabendo o que está acontecendo, a sociedade não tem acesso à informação do que o poder público está realizando. E quando fala comunicação e se pensa em marketing, vem sempre uma reação ruim, não? É marqueteiro, está marketeando. Não? Mas o marketing não é uma forma de se comunicar? Não é uma forma do poder público contar para a sociedade o que ela está realizando, o que ela está fazendo, como está fazendo? É a maior forma, não tem outra. É o melhor caminho para informar. Porque o marketing tem o modelo do conhecimento para falar aquilo que o cidadão para ouvir. E ele vai entender. São posts, são publicações, são visual, em que ele tem uma noção exata, feita por uma pessoa que tecnicamente sabe como passar e da forma que vai passar. Eu acho que trabalhar sem marketing é impossível. Embora nós tenhamos hoje a lei da transparência, essa lei da transparência ela vem acompanhada da obrigatoriedade do prefeito municipal ter a sua assessoria de imprensa e de comunicação. Ele é obrigado a ter, ele tem que abrir licitação para ter alguém que pode ser do estado de Belém do Pará para fazer aqui no município a imprensa, a divulgação, o marketing. Então, eu digo para você o seguinte, sem o marketing, sem a função daquele que conhece, que sabe como tecnicamente o povo quer saber, quer ouvir, não tem jeito de você fazer uma administração. Mas a gente faz isso, né? Hoje existem redes sociais, existe tudo. Mas você vê, por que muitos municípios não conseguem se comunicar de forma efetiva, de forma clara com o seu munícipe? Porque não tem um comunicador.
Não tem um comunicador. Nós temos os chamados produtos UVESP. Nós temos, por autorização do Estatuto, nós temos parceiros. Então, nós temos pessoas vinculadas ao marketing, à imprensa, e advogados, que quando o prefeito ou o vereador precisa, a gente indica. Olha, você está precisando de ter a sua comunicação mais abrangente. Porque tem prefeitos exitosos. O Estado Bandeirante é um exemplo de prefeitos capazes e prefeitos que sabem fazer. Mas, às vezes, ele faz, mas não consegue divulgar. Não passa para a opinião pública aquilo que deve ser. Por quê? Porque ele contrata o jornalista local, sem demérito nenhum, mas ele não tem um conhecimento do marketing como comunicação expressiva que o cidadão vai entender. Isso falta no município, sim. O prefeito paga. Ele paga esse preço. Eu fui um grande prefeito e não fui reeleito. Você não comunicou. O eleitor precisa saber o que você está fazendo. Então, marketing errado. Mas como também não ultrapassar uma linha, né, tênue que existe entre o marketing de comunicação, da realização e da promoção pessoal, que muitas vezes pode virar até processo e cassação? Como não atravessar? Como separar o pessoal do executivo? Dá para separar? Dá, sei que dá, né? Dá para separar porque o prefeito geralmente tem o e-mail dele pessoal, ele tem o seu site pessoal, onde ele fala sobre ele, e tem o da prefeitura, onde se o nome dele aparecer, ele vai ser processado. Mas tudo isso é o que eu falo. O prefeito, às vezes, ele está tão envolvido com o contribuinte, que o procura, às vezes, na casa dele, que ele esquece de legislações. Por isso, uma assessoria competente. Se ele tiver uma assessoria de comunicação competente, ele vai fazer isso. Ele vai chegar e saber, com um advogado também especialista, olha, isso aqui você não pode fazer. O seu nome não pode aparecer em nada, mas eles sabem que o nome não pode aparecer em obras da prefeitura. Esse é um problema muito sério. Nós temos muitas ADIs por aí por conta de interpretações erradas. Erradas, é isso. E por isso, assim, se me permite, pela oportunidade, uma história interessante, que a decisão não foi minha, mas me foi jogado, e aí nós tomamos essa posição. O Renato Nalini, quando foi presidente do Tribunal de Justiça, ele nos convidou para uma reunião lá no tribunal, lá no centro de São Paulo. Fomos eu e Silvia. Ele falou, bom, eu quero mostrar para vocês uma sala enorme de ADINs. Tudo que tem lá, os processos, são ações diretas de inconstitucionalidade. Vocês precisam ajudar, como o VESP, a resolver esse problema. Tudo bem, desembargador, e como nós fazemos isso? Falou, eu vou dar um exemplo. Uma legislação, uma lei que vai entrar, que pode ser interpretada de várias maneiras, presidente da Câmara, prefeito, procurem o promotor e o juiz e discutem aquela legislação e encontrem a melhor forma legal para apresentar. Não vai ter ADINs. Nós fizemos isso. Fizemos uma campanha para que o promotor fosse procurado, o juiz também. Claro que alguns não querem ouvir. O promotor costuma dizer que ele não é consultivo, né? Ele não vai opinar. O juiz, às vezes, recebe, às vezes não, mas em muitos municípios deu certo. O que nós estamos fazendo? Um evento inédito. Dia 20 agora. Nós procuramos o doutor Paulo, o Procurador-Geral de Justiça. Trabalhou em trabalhou em duas administrações. Eu conheci. Portanto, eu pensei, ele conhece os dois lados. Eu conheci. Chegamos, doutor Paulo, nós queríamos fazer um evento aqui no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, onde o senhor e os subprocuradores vão passar todas as informações. A gente pode trazer... Quantos lugares tem aqui? 250. Então, vamos trazer 125 presidentes de Câmara, 125 prefeitos, para ouvir o subprocurador, o que pode e o que não pode. E eles vão levar essa informação lá para a cidade. E, por esta reunião, quem sabe o promotor da cidade entende que se o procurador-geral recebeu, eu também vou receber o prefeito ou o vereador. Wilsinho, sucesso absoluto. A Silvia fechou 250 e telefonema em cima de telefonema, querendo espaço. Parabéns, viu? Parabéns, porque é uma bela iniciativa.
O que aconteceu? O doutor Paulo falou, Que olha, o que essa coisa fala, pegou tanto... O que muitas vezes... O que tem de gestor que muitas vezes erra, não por maldade, mas sim por falta de informação, é absurdo. Por falta de informação. Falta de não informação. Tem dolo, não tem crime. Não tem. É falta de informação. Falta de informação. Ele tem muita coisa. O estado de São Paulo, a maioria dos municípios são de médio para baixo, até 50 mil habitantes. Esse prefeito recebe o cidadão, recebe o eleitor, recebe o contribuinte na casa dele. A demanda é levada para ele. Ele se vê às voltas com 1000 problemas. Falta de dinheiro, obra parada, recurso que não vai nem do Estado nem da União. Aí ele tem que interpretar todas as leis que existem. O advogado nem sempre também tem uma experiência grande, não tem uma experiência, uma vivência na capital, uma vivência junto aos órgãos de controle. Essa pessoa precisa ser, de certa forma, orientada. E, às vezes, não tem dinheiro para contratar um advogado. O que nós pensamos? Nós fizemos uma proposta para a Defensoria Pública, estamos aguardando o retorno, de que nós entendemos que o defensor público ele pode também ser um orientador do prefeito. Ele já recebe do Estado, ele é defensor público. O prefeito de uma cidade pequena está lá com um problema, não sabe a legislação, precisa resolver, o defensor público pode orientá-lo. Esse é o caminho que nós queremos trilhar e estamos esperando que a Defensoria Pública nos dê uma posição a respeito, se pode ou não legalmente fazer isso. Nós fizemos isso com o Tribunal de Contas. Nós levamos lá vários prefeitos e vereadores. Amanhã a Silvia está levando prefeito e vereador para conversar no Ministério Público de Contas, porque muitas vezes o que se fala no processo no tribunal não é feito pelo conselheiro, às vezes por um técnico que analisa da forma de técnico. O conselheiro não. Nós temos aqui conselheiros que já foram prefeitos, que sabem a dificuldade do prefeito, que já foram deputados, que vivem um problema da cidade. Então, eles ouvem a outra parte. Existe o ciclo de debates no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é feito por livre vontade dos conselheiros. Não é obrigado, o tribunal tem que julgar. Entretanto, ele vai a campo. Olha que beleza de contribuição. Ele responde consulta, o Tribunal de Contas do Estado. Eles ajudam a resolver antes de punir. O ciclo de debates é para isso. Aí você pergunta, e a região que é feita? Todos os prefeitos vão? Infelizmente, não. Os prefeitos não sabem a importância de ouvir o presidente, o conselheiro, os técnicos do Tribunal de Contas. No Ministério Público, nós mesmos estamos espantados. O doutor Paulo também. A Silvia recebe telefonema direto de prefeito, mas não tem lugar mais. Lá só tem 250 lugares. Então, vamos ter um outro evento no Ministério Público. Quer dizer, pegou, eles gostaram da ideia. Então, é isso que nós temos que fazer. É bom essa integração, né? É importante porque todos querem o quê? O desenvolvimento do município. O doutor Paulo disse isso, eu compreendo. Todos nós, promotores, juízes, prefeito, vereador, tem um objetivo, desenvolver o município. Por que não podemos falar a mesma língua? É isso. É isso que nós queremos, que todos falem a mesma língua. Para encerrar, quais os próximos projetos da UVESP e os projetos do Sebastião Miziara? Profissional, vai ser candidato a deputado em 2026? Isso está fora, eu sei. Está fora? Está fora. Eu vou te contar quando é que ficou fora. Quando nós começamos a fazer na UVESP... Às vezes o pessoal pergunta assim, você não vai ser candidato? Eu falo, não, eu prefiro cuidar dos loucos, eu não sou louco. Quando nós começamos na UVESP a fazer eventos nas regiões, eu percebia que a gente encontrava alguma dificuldade na cidade. Eu entendia assim, algum problema tem aqui. Eu era secretário-geral, uma determinada época, eu fui secretário-geral do PFL, hoje o DEM. O presidente era o Antônio Cabreira, eu era secretário-geral do novo PFL que nasceu aqui em São Paulo e fez aliança com Mário e Fernando Henrique Cardoso. E ganhamos a eleição. Eu percebia que tinha ali algum problema. E eu pedi a alguns amigos na região que tentassem descobrir o que é que pegava, por que a UVESP tinha dificuldade de entrar. O deputado da região entendia que eu queria voto naquele local.
que eu queria voto na região. Aí começa a ciumeira, né? Esse é o problema. Ciumeira, era o problema. Ciumeira política é problema, viu? O que eu fiz? Como eu entendia que o projeto era capacitar para melhorar a qualidade do mandato, para melhorar o papel do vereador, para fazer o vereador entender que ele é poder legislativo, eu me desfiliei. Meu último partido foi o PSDB. Eu me desfiliei do PSDB. E não entrei mais em política. E entendi que o caminho é esse, é de ficar ajudando, tentando ajudar. A retaguarda. Então, a UVESP hoje, aos poucos, a Silvia está fazendo o comando geral. Ela está, aos poucos, fazendo o papel que eu fazia. Então, é o que ela diz, você é tido como o professor deles, eu sou o parça. Então, ela conhece... Você é o presidente de honra, ela é a presidente. Ela executa o trabalho. E ela criou esse Conexidades, que nós começamos em Ubatuba. Esse ano? Esse ano vai ser em Olambra. 4 a 8 de agosto. Geralmente é junho, mas por que esse ano? Porque até os prefeitos assumirem... Olambra é o Fernando que é o prefeito? Fernando Capato. Ele veio já aqui. Ele veio aqui. Eu fui subprefeito com o pai dele. Eu fui subprefeito do Kassab e o pai dele foi sub comigo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É tanto que o Fernando está no partido do Kassab. O Fernando veio aqui. Eu gosto dele e adoro o pai dele. Então, nós dávamos muito bem. E eu vou te falar uma coisa. Nós temos duas coisas lá. Painéis que são atualizadíssimos. Eu me valho muito do que o Dória faz, os nomes que ele leva no LIDE. Um abraço, Dória. O que ele faz, a gente tenta buscar exemplos daquilo que ele discute e nós levamos palestrantes de alto nível. Legal, menos política, mais técnico. É isso. Mas também o momento político, lógico, que é necessário para o contato. E a feira, os painéis e a feira. Acredite, sim, o evento vai ser em agosto. Praticamente a Silvia está com mais de... Quantos metros? 10 mil metros? 9.300 metros de estandes já praticamente reservados. Vai ser onde é? Isso é Expo Fora, né? É grande lá pra caramba. As empresas... Então, lá ela abriu lugar de fazer campanha. Então, nós vamos ter 2 espaços lá. Vai ser um evento que já se consagrou. Graças a Deus, o Conexidades hoje está consagrado. Porque não é um evento político, mas, basicamente, discutir isto. Você precisa ter um Estado menor para ser um Estado melhor. Melhor, é isso. É isso que o Tarcísio está procurando fazer. Então, esse é um dos grandes projetos. E o grande projeto é esse. Nós temos um conselho gestor, que fica com a gente. Temos os diretores executivos, os contratados, e a Silvia é a presidente executiva. Então, ali é porta aberta para receber vereador, prefeito, a gente orienta, e quando nós não somos capazes, nós temos um corpo de juristas que dá pareceres para as câmaras municipais. Para você ter uma ideia de filiação, qualquer parecer que você busca hoje em escritório de advocacia na área política, você fala em 10 mil, 20 mil, 30 mil. Isso. A UVESP dá 10 pareceres mensais para a Câmara Municipal, 10 mensais por R$1.000, que acompanha a filiação da Câmara Municipal. Hoje nós estamos praticamente com 150 câmaras filiadas. Essas câmaras têm que ser atendidas e o nosso trabalho é atendê-las. A gente trabalha 18 horas por dia. Claro que, aos poucos, eu vou entendendo que esse papel tem que ser repassado. Então, nós temos especialistas e temos pessoas que se preparam para ser municipalistas, para poder fazer o grande trabalho que a UVESP pretende. Miziara, cara, muito obrigado por você ter aceito compartilhar sua história, sua experiência, sua dedicação, sua liderança, porque, assim, eu falo você, mas também a Silvia, porque a gente acompanha, né? A gente que é da política, conhece bem a Silvia também, sabe da dedicação dela. Porque, assim, muitas vezes a gente da sociedade olha aquele vereador com desconfiança, mas é que às vezes não tem quem olhe por eles, né? Quem os oriente, quem ajude, né? Porque muitas vezes ele tem muita boa vontade, é trabalhador,
pé no barro, tá sempre lá no bairro, tentando atender. Mas quando volta para a Câmara, olha para os lados, a Câmara é pequena, sem condições, muitas vezes, que não é problema, mas muitas vezes ele não é situação do prefeito, ele é oposição, aí a situação dele fica pior ainda, né? A Câmara fica pior. Então, e vocês têm um olhar especial para essas pessoas que são eleitas pela democracia e pelas pessoas do município, né? Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei, essa é a nossa atividade. A Silvia está comigo já há 25 anos, trabalhando. Nós trabalhamos juntos no CEPAM. Eu fui superintendente da Fundação Faria Lima, do CEPAM. A Silvia trabalhava comigo. Era isso que eu ia te perguntar. O projeto Barretos 2000 foi feito em conjunto com o CEPAM, não? Não. Naquela época eu não conhecia o CEPAM. Você falou da USP, né? E o CEPAM era lá dentro da USP, não era? Dentro da USP. Dentro da USP, né? É que nós temos... Eu queria lembrar, eu lembrava a Fundação Faria Lima, mas não lembrava CEPAM o nome, é CEPAM. Nós tínhamos um barretense que trabalhava em jornal, era catador de letras de jornal, que se transformou numa grande liderança na USP, como professor de economia, com destaque MBA. O Dilson Gabriel dos Santos, já falecido, ele levou técnicos que eu precisava na época. E na época nós não conhecíamos o CEPAM. Mas o CEPAM também foi um grande aprendizado. Para mim foi ótimo. A Silvia pegou o mesmo caminho. O Geraldo Alckmin, por exemplo, acha que ela deve ser candidata a deputada. As vereadoras querem que ela seja candidata. Eu disse, da política nunca, vou ficar no processo de capacitação. Então eu diria que ela é uma herdeira natural desse movimento, apesar de não ser vereadora, mas nós temos essa A Silvia é da onde? Você é da onde, Silvia? Barretos também. Barretos também? Mas foi chefe de reportagem da TV Clube Ribeirão Preto, onde ela adquiriu grande experiência, lá na Clube, que é afiliada à Bandeirantes. Então, eu que te agradeço a oportunidade, você é um marqueteiro, né? Esse nome nem sempre é bem... Não é. Mas você é um especialista. Eu falo que eu sou estrategista. Um especialista em estratégia política, trabalhou com Dória como assessor, secretário particular do governador chefe de gabinete, João Dória, chefe de gabinete. Então, foi uma honra trabalhar com você, porque nós falamos a mesma linguagem. É isso. Então, foi para mim um motivo de muito orgulho participar do seu podcast e agradecer profundamente, porque o que nós temos que fazer hoje é transmitir ideias. Eu sou um mascate do municipalismo. Eu procuro vender ideias e fazer com que essas ideias frutifiquem. Muito obrigado. E obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real. O entrevistado foi essa liderança da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP, com uma história política maravilhosa. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais e dê seu clique no YouTube. Valeu!